abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 7, no capítulo 7, o versículo 15. Vamos ler só o verso 15. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Senhor Jesus, mais uma vez eu ocupo o lugar de semeador, porque alguém tem que semear, e esta noite aqui sou eu o semeador. Espero que essa semente boa encontre uma terra boa, que é o coração daqueles que são ovelhas do Senhor. Aquelas ovelhas que sabem que são ovelhas já estão congregando, e aquelas milhares e milhares de milhões que ainda não sabem, estão na bruxaria, estão nas drogas, estão no tráfico, estão nas orgias, estão na bebida, na prostituição, estão espalhadas na mentira, estão na idolatria, mas são ovelhas, porque elas não sabem que elas são ovelhas. E hoje, pelo poder do teu Espírito, elas vão saber que o lugar delas é junto com outras ovelhas. Ovelhas não podem viver no meio do lobo, porque os lobos vão devorar as ovelhas. Meu Deus, eu oro em o nome de Jesus, e as ovelhas de Jesus que estão reunidas, digam amém, dão glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos falando sobre esse assunto, sobre ovelhas, sobre a mensagem falsa, e hoje nós vamos dar uma caminhada mais um pouco, né? Que nós paramos no domingo. Por exemplo, nós falamos no versículo de número 15, né? Falamos no domingo, falamos também no domingo sobre o versículo 16, falamos também sobre o versículo 17, sobre o verso 18, falamos também sobre o 19. Vamos começar aqui do 19 em diante. Mateus 7,19, ele diz assim: toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus não está tratando de árvore. Isto aqui é uma parábola. Jesus está tratando de pessoa, de vida. Então ele está falando, todo ser humano, toda ovelha, ou pelo menos se apresenta como ovelha, se ela não der frutos, está aqui, ó, toda árvore que não produz, ou seja, que não der frutos, toda árvore que não dá fruto, bom fruto, é cortada e é lançada no fogo. Então esse fogo aqui é o fogo da perdição. É aquele assunto que nós tratamos passado, né? Sobre uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Fizemos, acho que foi 8 mensagens sobre esse tema. Então, o que significa esse versículo 19? É o julgamento divino. Jesus deixa claro que
a aparência, ou seja, a pele, porque ele fala no versículo 15: acautelai-vos por falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelha. Então nunca ninguém vai saber quem é quem. O tempo demonstra tudo. A árvore que é boa, a pessoa, ela vai produzir bons frutos. Mas quando a árvore é má, pessoas, tem essência maligna, ela vai produzir maus frutos. Então Jesus não está tratando de árvore, Jesus está tratando de vida, de característica de quem é uma boa árvore, ou seja, alguém do bem, e da característica de quem é uma má árvore, alguém do mal, mas está no meio. É como o trigo, do lado tem o joio, não é isso? Não é assim? Tem o trigo. Toda vez que você vê uma plantinha, você planta uma coisa boa, tu não plantou o joio, daqui a pouco do lado, o joio não pode ver uma terra, ele brota. Ele aparece do nada, e você percebe, ele sempre está à volta do trigo, ele sempre está à volta da árvore, sempre. O joio tentando sufocar, por isso que tem lá a capina, né? A pessoa vem, tira o mato para não sufocar a árvore boa. De vez em quando Deus faz isso na igreja, né? Estou falando na igreja dele, né? Ele tira o joio que fica sufocando o trigo. De vez em quando você, cadê fulana? Cadê Beltrano? Voltou para a vida da qual nunca deveria ter saído, né? Porque quem é árvore boa, é árvore boa. Independente do que alguém faça com você, independente se eu bater na macieira, ela vai produzir jiló? Não. Se eu chutar a macieira, ela vai produzir quiabo? Não. Então, independente do que se faz com a gente, por nós sermos árvore boa, o nosso fruto será sempre bons frutos. Está dando para entender? Então vamos lá. O julgamento divino. Jesus deixa claro que a aparência, a pele da ovelha, não evita o julgamento. Se a árvore não cumpre a sua função de produzir o que é bom, ela é considerada inútil para o reino. Então Deus não está atrás de árvore que dá folha. Se lembra aquela passagem que Jesus ia passando, tinha um pé de figo, né? Figueira, e não tinha figo, e Jesus olhou, quis comer, quis ver o fruto, não tinha fruto. O que ele fez? Ele amaldiçoou aquela árvore, ele fez secar aquela. Na realidade, ali representa a pessoa. Quando ele olha para mim, para você, ele quer ver sempre nós dando o quê? Frutos. Ninguém pode ser estéril, achar que a vida é bater palma, cantar, dar dinheiro, ir para casa, cantar, dar dinheiro, segunda, terça, quinta, vai para lá, vai para cá, oração. A vida não é mais do que isto. Nós somos ovelhas, nós somos boa árvore, e boa árvore tem que produzir bons frutos. Então, segundo ponto, a responsabilidade. Não basta não ser mal, é necessário dar bom fruto. Então tem gente que, eu não sou mal, dá fruto? Não, então é mal. Porque Jesus quer olhar para nós e Ele quer sempre ver eu e você frutificando, dando fruto. E dar fruto é dar bom testemunho, é ser correto, é pagar as suas contas, não fugir, limpar o seu nome, dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César, honrar a tua esposa, honrar teu marido, honrar seus pais, sabe, ser uma pessoa decente, cumpridor dos seus deveres. Mesmo, eu pago meus impostos, desculpa que eu vou falar, com raiva.
Porque uma coisa é você pagar um imposto num país que você vê o resultado. Outra coisa é você pagar imposto e você não vê resultado. Mas por que eu pago? Porque Deus manda dar a quê? A César. César é o império, é o mundo, é os governos. Agora, o que César está fazendo com o nosso imposto? Todo mundo está vendo o que César está fazendo com o imposto, né? Está dividindo entre os Césares. Está dividindo entre os Césares. Mas isso aí já é outro assunto. O destino final, estou no versículo 19. O fogo simboliza o julgamento final, está aqui no verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, o fogo simboliza o julgamento final e a separação definitiva de Deus. Paulo, vou usar a carta do apóstolo Paulo, 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9, põe ali, meu irmão. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, isto se chama destino final. Julgamento final, separação definitiva de Deus. É um alerta severo sobre a seriedade de seguir e ensinar a verdade, aquilo que o lobo não faz. A mensagem do lobo só visa... Qual é a mensagem do lobo? A mensagem do lobo, ela é distorcida. O que é uma mensagem distorcida? Eles não pregam a verdade bíblica, eles relativizam. O que é relativizar o que eles estão dizendo? Eles dizem assim, é uma teoria. Eles tratam a Bíblia, acredite se quiser. Eu estou falando aqui, acredite se quiser. Irmão, pode acreditar no que está aqui nesse livro aqui. De Gênesis a Apocalipse, está tudo se cumprindo, tudo que você... Quem não lê Bíblia se assusta com o que está acontecendo. Quem lê Bíblia não se assusta. Quem lê Bíblia, sabe o que faz? Louva e bate palma. Quem não lê Bíblia fica apavorado com o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo porque já está escrito que ia acontecer. Então, se já sabemos o que vai acontecer por antecedência, por que estamos desesperados? Porque não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não sabe de nada. Então, segundo motivo, que a mensagem dos falsos, a motivação deles é pessoal. Motivação pessoal, buscam ganhos financeiros, poder ou reconhecimento e agindo com cobiça. Então, é uma mensagem distorcida, ela é movida, ela é motivada pessoal, ou seja, não visa o crescimento. Quando eu te digo, te mostro na Bíblia, não só te digo, te mostro na Bíblia, que o dízimo foi coisa do Antigo Testamento, nenhum falso profeta gosta disso. Porque se você tira isto da igreja, você tira 80% deles se tornarem mais pobres. Não é uma mensagem boa para se pregar, porque você esvazia os cofres das igrejas. Quando eu prego o que está escrito, não tem mais nada desse negócio de fazer voto, não tem mais nada desse negócio de você fazer campanha, não tem mais nada desse negócio de você fazer corrente, não tem na Bíblia, mas tem na teoria deles. E quem não conhece a Bíblia, acredita em tudo que o pastor fala. Eu tive 2 anos e 11 meses na Bahia, faz 3 anos, um obreiro de uma igreja, dessas aí que prega falso, ele estava lá com a gente, ele largou, né? Ele me falou, me chamou no canto e falou: pastor, o pastor mandava eu ir ao banheiro quando eu tivesse a minha necessidade, né? Não jogar água, olha isso, não tem na Bíblia, não tem nada. Não jogue água, deixa bem sujo, abre a tampa e ora com a cara ali.
se humilha diante de Deus. Sabe o que ele fazia? Ele fazia isso. Por que ele fazia isso? O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Como que alguém vai ter conhecimento no lugar onde não passa conhecimento? Então a pessoa vai fazer exatamente o que ele manda. E o falso tem o poder na mão. Ele esconde a verdade. Sem a verdade você não é livre. A mentira impera. E você vai começar a chamar mentira de verdade e verdade de mentira. Então, como pode alguém, em sã consciência, pagar penitência, sair de uma cidade até uma outra cidade a pé para cultuar uma imagem? É uma mensagem falsa, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, nem nessa aqui, nem na Bíblia católica, nem na Bíblia de ninguém. Mas por que se vive isso? Porque o povo não gosta da Bíblia. Você gosta da Bíblia? Você é raridade. Você é relíquia. O povo não gosta. Parece que é um bando de analfabeto, mas não é, não são. São, na maioria, preguiça. Quando você tem preguiça de conhecer o testamento que o teu pai deixou para você, você deixará de viver o testamento. Eu vi uma história, não sei se é uma história, não sei se é um conto, não sei se foi uma verdade. Uma senhora governanta, ela não sabia ler, ela cuidava de um rico, esse rico não tinha parente nenhum, e esse rico morreu. Aí deu a ela um documento cheio de desenhos, mas ela não sabia ler. O que ela fez? Fez um quadro e colocou na parede. E continuou a vida pobre dela. Ela recebeu a visita de alguém, e alguém falou: mas a senhora não trabalhava para fulano de tal? Sim. Ele não deixou nada para a senhora? Não, ele só me deu esse quadro aí, esse papel aí. A senhora não sabia que aquilo ali é um testamento? Tudo que é dele, ele doou para a senhora, as fazendas, sabe, tudo que ele possuía, ele doou. Mas como a pessoa não sabia ler, é igual o povo, não quer Bíblia. O que faz os falsos? Dão a elas o que elas querem ouvir. O que elas querem ouvir? Vai dar tudo certo, esse ano você não vai ter problema, esse ano você não vai sentir dor, esse ano você não vai passar por sufoco, esse ano é só vitória, é o ano da vitória. Só se for o ano da vitória. Vitória é o nome de uma pessoa, só se for, ou então um estado, porque Jesus não ofereceu só vitória. Jesus ofereceu foi uma cruz. Jesus ofereceu: neste mundo você vai ter aflições, é dor nos ossos, faz parte do envelhecimento. Sabe por que às vezes a gente tem senhor que chega a 100 anos fazendo ginástica? Quem já viu? Eu já vi, 92, correndo. A gente passa pela vida sem fazer nada, cuidar do tempo do Espírito Santo. Aí quando chega na velhice, o que a gente colhe? O que nós plantamos, ou seja, o que deixamos de plantar, ou seja, de cuidar. Eu tenho um problema na minha coluna lombar de anos. Fiz exame, o médico falou: você precisa fortalecer a sua coluna, você precisa de fazer musculação, criar músculo aqui para você poder, sabe, amenizar esse problema na coluna. Sabe, eu estou fazendo e está sumindo a dor da coluna. E quando eu tiver com 70 anos, com 80 anos, continuar fazendo, eu não vou ter mais essas coisas, porque eu preparei o meu corpo com músculos para suportar as minhas ossadas. Então a gente não faz, a gente não pesquisa, a gente não ouve, ou às vezes a gente ouve no fim. Aqui a gente fala sobre tudo, irmão. Aqui a gente conversa sobre tudo, mas infelizmente muitos não escutam. Ou seja, escutam, mas não seguem as instruções que vêm de Deus. Tudo que eu falo aqui é para beneficiar as famílias, para beneficiar o povo. Então, o falso, o que ele quer? Ele quer gente doente.
Quanto mais uma igreja com uma quantidade maior de doentes, para ele é melhor, porque ele manipula. Essa semana eu vou passar óleo, a outra semana você vai passar no sal, a outra semana você vai comer o pão ungido, e a outra semana você vai beber a água. Não deu certo, não deu. Então vamos fazer o seguinte: vamos passar debaixo do manto. Não deu certo. Vamos passar na cruz vazada. Não deu certo. Então ele fica assim. E o povo navegando nisto, na ignorância bíblica. E Jesus falou: cuidado com eles. Jesus falou: cuidado com eles. Está lá no versículo 15. Tenha cuidado. Põe lá, irmão. O que é cautela, irmão? Põe ali para mim. Lá no versículo 15 de Mateus 7. Cautela. O que é cuidado? Olha lá. Tenha cuidado, tenha cautela, preocupação para evitar danos. Tenha cuidado, não dê ouvido para ele, não dá ouvido para vocês, vão sofrer danos. Vocês vão sofrer danos. Tem um casal que faz parte da nossa família aqui, não está aqui, metido no lugar de falsos profetas. Deixaram uma casa para ele. Ele vendeu a casa por 70 mil na época, muitos anos atrás. O pastor levou tudo, todo o dinheiro dele, o pastor levou, todo o culto. Ele sabia que o rapaz tinha vendido, estava com dinheiro, mas é fraco de cabeça, ou seja, não tem a palavra de Deus. Qualquer um que não tiver este tesouro aqui dentro, vai ser enganado, vai perder dinheiro. Eu escutei testemunho de gente que vendeu geladeira, televisão, bujão de gás, deu apartamento. Alguém já ouviu isso, sobre isso? Apartamento. E depois a família falou: meu Deus, mamãe, por que você fez isso? Oh, é para Deus. E Deus não tem casa, não? Para Deus é para o bispo, é para o missionário, é para o apóstolo. Deus não precisa do teu apartamento, da tua casa, do teu carro, da tua conta de banco. Deus precisa da tua fidelidade somente a Deus. Só isso que Ele precisa. Isso que Ele precisa. Olha lá, preocupação para evitar danos. Tem cuidado, transtorno, cuidado, ou perigo, cuidado com perigos, são perigosos. Sinônimo, irmão, prudência lá, sinônimos aqui, cautela, cuidado, fica alerta, lembra como é que era, fica alerta, né? Aqueles garotos andava pelo meio do mato, esqueci, meu irmão. Aquele menino que andava no mato escoteiro, irmão. Isso, graças a Deus, você é mais novo do que eu. Escoteiro, né? Escoteiro, sempre alerta lá. Fique alerta. A pessoa fica brincando. O homem de Deus, o homem de Deus, ele fala a palavra de Deus. O homem de Deus não fala a palavra dele para agariar alguma coisa das pessoas. Ele fala a Bíblia, ele ensina a palavra, ele mostra, ele liberta. Quando você ensina a Bíblia, você está libertando as pessoas. E a esposa falou: ontem foi um desespero. Para mim Deus está tudo no controle, para mim não tem desespero nenhum. Um bando de escravos, eu ficava na minha janela, aqueles escravos lá, eles me olhando. Eu sei que não baixou nada lá, só tomou cachaça à vontade, jogou um monte de ovos, espalhou sangue de galinha, não baixou nada. Nada, vezes nada, nada entrou ali, já está fechado, o anjo está ali, guardando aquele lugar ali. Ele sabe, o pai do capeta, pai de santo, pai do capeta, ele sabe que ele já teve um embate comigo uma vez, dentro de um cemitério. Eu já contei para vocês, eu fui fazer um sepultamento do avô dele, que ele é o herdeiro da bruxaria, o avô deixou a bruxaria para ele, e ele estava lá. Foi sepultado, parente meu, né? Aí fiquei lá de longe. Aí está sepultado, daqui a pouco esse garoto começou a sacudir. Na minha mente, sei de gente, eu não estou ali para criar confusão. Estou ali como luz para mostrar luz. Na minha mente, as tuas orações na mente, ela é poderosa também. Por que a oração na mente é poderosa? Porque Deus prescruta a nossa mente. Então, o pensamento bom e o pensamento mau, Deus prescruta os dois. Na minha mente, quando eu vi aquela manifestação, eu falei: Senhor, eu não vim aqui
para assistir esse show de demônios, porque eu sei que é demônios, e o anjo que anda comigo para onde eu vou, vai acabar com isto agora. Irmão, eu acabei de falar, o cara que estava com o troço lá, ficou bom na hora, sentou com a cabeça baixa, ficou lá sentado um tempão com a cabeça baixa, o pessoal perguntando o que aconteceu, porque ele largou o que ele estava fazendo e baixou a cabeça e sentou, e ele mesmo não sabia o que tinha acontecido. Eu estou lá glorificando a Deus, vendo o poder de Deus agir naquele lugar. Então ele sabe, pode matar galinha, pode matar porco, pode matar leão, pode matar o que for, só não vai matar o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, né? Então olha lá, cuidado, tenha alerta, fique alerta, tenha atenção com os falsos. Não, você perdeu teu pai era tão bom, né? Você perdeu sua mãe, isso é mensagem do falso, presta atenção aqui, irmão, mensagem do falso, você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, vamos lá, de mesa, a gente vai dar a mão, papai vai aparecer, papai vai vir falar com você, papai morreu. O que a Bíblia diz sobre a morte? Hebreus 9, 27, põe ali, irmão, Hebreus 9, 27, olha lá, livro de Hebreus, carta do Paulo, né, aos Hebreus, 9, 27, e assim como aos homens, aqui homem é gênero humano, está ordenado morrerem quantas vezes? Então não tem reencarnação, não tem esse negócio de, papai morreu, e papai, se tivesse reencarnação para voltar para a terra, por que aquele rico que morreu Lázaro, o mendigo, e o rico, por que ele não se reencarnou e voltou de novo para avisar para os irmãos dele? Porque não tem reencarnação. Então o falso ensino, o falso profeta não é só o falso dentro da igreja, tem falso em todos os lugares, espiritismo, no catolicismo, dentro das igrejas evangélicas. O que você dizer, tem mais falsidade dentro das igrejas evangélicas, muito mais. Então você vê que os falsos, olha lá, morre uma vez, aí a pessoa vai nesses encontros, vamos lá ouvir o papai vai dar um recado, a vovó, né? A vovó muito rica, escondeu o dinheiro, ninguém sabe o número da conta, a vovó vai aparecer lá, aí está lá, igual aquele filme americano, que o cara morreu, aí o cara ficava perseguindo a namorada dele, alguém lembra? Ele passava pela, é esse mesmo. Não tem isto, no real não tem isto, irmão. Não tem nada de vovó, a vovó vai aparecer, vamos dar mão. O falso fala, vamos dar mão, vovó, a vovó do Pedro Inácio aparece aí, o Pedro Inácio quer falar com a vovó, oi meu netinho. Não tem nada de netinho não, irmão. Se morreu sem Jesus, está no inferno, está sofrendo já. Não tem purgatório, a Bíblia não diz que tem purgatório. Bíblia católica, nenhuma Bíblia tem purgatório. Se morreu, está ordenado morrer uma vez, depois vai fazer o quê? Morreu, vai para o purgatório, está dizendo ali? Não, morreu, vai para onde? Vai esperar o quê? O juízo, quer dizer, a condenação eterna. Fogo, a árvore que não produz bom fruto é onde? Fogo, é isto aqui, juízo. É aquilo ali. Então, aí a vovó não baixa, não, mas a vovó tem que descer, porque ela tem que falar o nome da conta, aquela velha desgraçada, que morreu, acabou a espiritualidade. Aí o falso, que é o demônio, ele tem voz de criança, quem sabe disso? Tem voz de velho, tem voz de branquelo, voz de negão. Então ele é falso, ele está para enganar, então ele faz qualquer coisa para enganar. A vovó está aqui, meu netinho, você está procurando, quer saber do meu dinheirinho aqui para você. Não vai ter, não te disse quando eu estava viva aqui, não vou te dizer. Então não tem isso, é falsa a mensagem.
Então as pessoas acreditam, oh não, vai morrer, vai para o purgatório, a gente paga moeda, põe dinheiro e vai, quanto dinheiro vai pondo, a igreja católica diz, né, põe dinheiro e vai tirar a alma do inferno. O dinheiro não tira a alma do inferno, o cara era rico, morreu e foi para o inferno. O mendigo foi para o seio de Abraão, não tirou, o dinheiro não tirou, não vai tirar. A única forma de não irmos para lá se chama Jesus Cristo. Sem Jesus, com todo respeito, Maria não salva, Santo Antônio não salva, o Espírito não salva, quem salvou foi Jesus Cristo. Maria não ressuscitou, Jorge não ressuscitou, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É isso que diz a Bíblia. Amém? Então, os falsos, eles fazem falsos sinais. Por isso que você vê curas. O mesmo demônio, irmãos, eu te falo por experiência. Você quer ver? Eu já contei aqui, estou contando o caso que eu já contei. Experiências que eu vivi. Fui chamado para fazer uma oração para uma pessoa que estava endemoniada. Para você ter uma ideia, o demônio é tão confuso que nem entre eles se entendem. Tinha um monte de gente também do espiritismo junto com essa pessoa, só que o encosto não queria sair dessa pessoa, ela era minha prima. Eu chego no portão, são as 2h pouca da madrugada. Fui chamado para socorrer essa pessoa. Quando eu coloquei os meus pés no portão, quando eu abri o portão, ele já gritou de lá: quem te chamou aqui? E eu falei: cala a tua boca e sai. Na mesma hora, o pai dela estava paralítico há uma semana, ficou paralítico do nada. Então, o demônio põe a paralisia, depois o cara vai lá, paga lá o sangue, toma um banho de sangue na porta do cemitério, e ele vai e tira a paralisia, porque ele pôs a paralisia. Se você não tem Jesus, você está frito, irmão. Não estou ameaçando, não estou colocando medo de ninguém, eu estou te falando a realidade. Ou o Espírito de Deus habita em você, ou tu vai ser uma casa vazia. Os porcos não tinham demônio, os demônios entraram nos porcos. Ele fica procurando um corpo, ele não fica vagando. Olha, eu vi um demônio voando. Tu nunca vai ver demônio voando, você vai ver demônio nas pessoas. Eu vi o demônio, passou ali, ele tem um olho verde e outro azul. Oh, que lindo, que demônio lindo, olho verde e outro azul, lindo demais. O demônio está com gravata, com terno, com brilhantina no cabelo, com anel de grau, a parede cheia de diploma, está ali. Tem 9 dedos. Você que falou, né? Não está na Bíblia, não, foi ele que falou. Então, irmãos, eles fazem falso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, põe lá, irmão, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Com efeito, o ministério da iniquidade faz o quê? Já opera. Olha lá. O ministério da mentira, os mensageiros da mentira, eles já operam, está aqui, ó. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca. Não vai ter briga, o diabo empurra Deus para cá, e Deus empurra o diabo para lá. Não tem briga, Deus já ganhou todas. Jesus venceu tudo, Jesus venceu a morte. A pior coisa que poderia para a nossa vida era a morte. Ele venceu, ele foi o primeiro a ressuscitar, e nós somos as suas primícias. Da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. Só a vinda do Senhor, pum, acabou ele, passa. Ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a eficácia de Satanás. Então diz que ele já opera, a iniquidade já opera. Olha lá, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, com sinais, com prodígio da onde? Com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Por que eles perecem? Porque você prega a verdade, eles não querem. Não, o senhor fala certinho, eu escuto, todo dia eu escuto isso. O senhor fala certinho, não tem como dizer que o senhor não está falando a verdade. Mas o meu apóstolo falou que eu tenho que fazer 7 dias. Eu não fiz 7 dias, eu fiz só 5. Cara, onde está na Bíblia isso, irmão? Onde se encontra? Me mostre, por favor. Se tiver aqui, eu faço. Mas não tem. Olha lá. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, eles fazem operação de erro. Está lá. Versículo para trás, irmão. Sinais e prodígios da mentira. Para trás. Para trás. Aqui. Com todo o poder e sinais e prodígios da onde? Você quer ver? Quer comprovação? Bota lá em Mateus 7 e terminamos. Comprovação. 22. 7 e 22. Olha lá. Veja se não confere. Muitos. Quantos são? Muitos. Naquele dia, que dia é? O dia do juízo. Hão de dizer. Então estarão diante de Deus, do Senhor, e vão chamar: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? A igreja, você vai escutar o nome de Deus, o nome de Jesus, qualquer igreja. Em teu nome não expelimos demônios. Mas o senhor aqui também não expele demônio? Vai fazer 20 anos aqui. Se eu vi aqui alguma manifestação deles, foi bem pouquinha, porque quando a gente se reúne aqui, a gente se reúne para adorar quem? A gente se reúne para adorar o diabo, aos demônios, chamar, está na encruzilhada, está ali, está na esquina. Não, a gente se reúne para adorar ao nosso Deus. Em teu nome não expelimos. Então, tudo que o povo gosta. Expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente. O que vai falar? Não te conheço. Mas eu curei, eu fiz, aconteci, tirei demônio. A igreja que eu era bispo era uma demonhada danada. Todo mundo ficava de joelho, rosnando, não tinha pregação, não tinha culto, não tinha nada, era só tira demônio, entra demônio, e era, não é assim a maioria? O tapete, o alambrado, todo mundo com a mão para trás. Isso identifica aquilo que eles queriam fazer ontem lá perto da minha casa, que eu não vi, só eles tomando cachaça e matando galinha, e jogando sangue, e nervoso, espalhando sangue. Eu falei, não vai, é uma batalha, irmão, é uma batalha. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Seja alguém que tema a Deus, adore a Deus, sirva a Deus, rompa com qualquer coisa que te impeça de servir a Deus. Olha lá. Eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele falou, sai, não conheço vocês, vai para o inferno, vai para lá, vai para o fogo eterno. Então, espero que vocês entendam que o falso profeta são indivíduos que alegam falar em nome de Deus. Ele nunca vai falar assim, eu estou aqui, vou mentir, mas vou dizer que eu estou com Deus. Não, ele não vai falar isso. Ele vai contar as mentiras, olhando nos teus olhos, dizendo, isto aqui Deus me falou. Isto aqui eu tive um sonho, isto aqui eu tive uma visão, o anjo me apareceu, olha, eu fui do paraíso. É isso que você vai escutar. Então, eles transmitem uma mensagem enganosa,
falsa, contrário às verdades bíblicas, para benefício próprio. Eles são descritos como lobos ferozes. Você encontra também em Atos 20, 29, terminamos. Atos 20, 29, acabou. Eu sei que depois da minha partida, Paulo está falando, entre vós penetrarão quem? Lobos vorazes. Quem falou isso foi Jesus. Jesus falou que não, o que vão fazer com o rebanho? Não pouparão quem? O rebanho. O que vai fazer com o rebanho? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar. Mete a cara no vaso e ora para se humilhar. Isso é coisa perversa, é de gente perversa. Você não ganhou porque você não jejuou 3 semanas de jejum. Você tem que jejuar, você tem que, sabe, você orou quantas horas de joelho no caroço de milho? Tem que ser 7 horas. Jesus não falou nada disso, irmão. Você tem que aprender, nós temos todos que aprender o que Jesus falou, para a gente não seguir o que o falso está dizendo. Então, que essa palavra nos ajude a nos localizar. Nós não somos dos falsos. Assim seja, assim disse o Senhor Jesus.